HSI Malls, que é o HSML11, administrado pelo Santander, gerido pela HSI, e que tem 155.073 cotistas, anunciou o seguinte: o fundo teve um faturamento acima do esperado. Por quê? Porque os shoppings estão recuperando bem, e importante dizer, se você, por exemplo, der uma olhada no relatório gerencial do HGBS, você vai ver o seguinte: a Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, também tem uma cobertura, né, grande de praticamente todos os shoppings. Não são todos, mas todos que são associados à Abrace. E ela faz lá um relatório de como que está a atividade dos shoppings. E o pessoal do HGBS colocou o relatório da Abrace e o relatório do HGBS. E o HGBS está performando melhor do que a média nacional, melhor do que o relatório da Abrace. Então, isso está acontecendo não só com o HGBS, com vários fundos de shopping. E isso nos mostra o valor da gestão profissional, né? Do gestor do fundo imobiliário junto ao gestor do shopping e tal, e buscando soluções e tudo mais. Então, o HSML11 teve um faturamento acima do esperado. Por quê? Porque os shoppings estão melhorando como um todo e porque os gestores de fundos imobiliários têm conseguido até extrair melhor performance dos seus próprios shoppings. E a gestão decidiu usar 8 milhões para pagar antecipadamente juros devidos pelo fundo do CRI estruturado para a compra do Shopping Paralela em Salvador. Está em azul aí porque isso não está no fato relevante. Esse CRI custa CDI mais 2,8 ao ano. O valor representa 51 centavos por cota. Ou seja, ao invés de distribuir mais 51 centavos extraordinários aí ao longo do tempo, o fundo resolveu pegar esses 8 milhões e destinar para o pagamento de despesas financeiras. Pode, professor? Pode. Não pode pegar o dinheiro do faturamento do fundo e pagar o principal do CRI, isso não. Mas pagar juros, que é despesa financeira, pode. Então, o que eles fizeram? Propuseram aos credores do CRI, eu antecipo, eu pago 8 milhões de juros antecipado. Claro que pediram algo em troca. Então, em troca, também houve a repactuação dos termos do CRI, prorrogando a carência, o que melhorou o perfil da dívida do fundo, abrindo espaço para potencial aumento dos dividendos no próximo ano. Ponto. O que está em preto é o resumo do fato relevante. E aí, a carência do quê? Carência de principal, carência de juros e tal. Então eu fui lá, procurei qual era o CRI, entrei no site da securitizadora, achei a ata da assembleia para chegar nessa informação que está em azul aí para você embaixo. É uma carência parcial e para pagamento de juros no ano de 2024, entre janeiro e dezembro de 2024, sem nenhuma cobrança adicional. Então, o pessoal do HSI chegou lá para o credor do CRI e falou: eu te antecipo 8 milhões de juros e, em troca, você me dá uma carência parcial dos juros de todo o ano todo o ano seguinte, do ano de 2024. Com o efeito disso, vai ter menos juros para pagar. Com isso, vai sobrar mais dinheiro para distribuir dividendo. Então, a ideia é melhorar o perfil do dividendo ao longo do próximo ano. É lógico que já tinha 51 centavos na mão, né? Se você dividir por 6 meses, porque teria que distribuir tudo até dezembro. Então, vamos lá, 51 centavos dividido por 6 daria 0,08. Já tinha esse 0,08 na mão, mas a gestão entendeu que valia a pena antecipar agora em troca de mais excedente para distribuir ao longo de 2024. Então, presta atenção. Não é uma operação como aquelas que a gente viu o RECT fazer, por exemplo, o Helg, que foi: eu antecipo juros, né, ou até negociar, joga o juro para frente e põe a amortização mais para longe. Não é isso. Eles anteciparam juros e conseguiram carência de juros. Juros contra juros. Tudo não é aquilo que o fundo precisa de dinheiro para pagar a dívida, não tem dinheiro, não consegue fazer emissão e vai então mudar os termos do CRI. Não é isso. É o dinheiro que o fundo pode destinar para o pagamento de juros, o dinheiro do faturamento, que ele já poderia pagar juros, ele antecipou isso e postergou também o mesmo tipo de pagamento, juros.
exatamente o motivo, aí talvez essa pecinha eu vou deixar para você interpretar, porque, sim, a dívida é CDI mais 2,8, com certeza a dívida está cara e tal, mas ele não está amortizando a dívida, né? Está amortizando parte dos juros. E, pelo menos a minha expectativa, acho que da maioria das pessoas, o CDI tende a cair no ano que vem. Mas também não vai cair muito, né? Ou não vai cair rapidamente. A decisão era essa, eu tenho 51 na mão para esse semestre, ou então eu vou acreditar que o CDI caindo e eu ainda tendo uma amortização, não, desculpa, eu vou ter que voltar ao fato relevante porque fugiu a palavra aqui, uma carência. Então, CDI caindo ano que vem, eu ainda tenho uma carência parcial de juros, eu vou conseguir livrar mais dividendo para distribuir do que esses 51 centavos. Certamente a decisão foi financeira nesse sentido. Então, tá aí o quebra-cabeça, né, a solução desse quebra-cabeça que foi o fato relevante do HSE em mãos. Muito importante você entender isso, não é que o fundo precisava de dinheiro para pagar o CRI, não tinha e reperfilou a dívida. Não. Pelo contrário, tinha dinheiro excedente e que acabaria sendo distribuído como dividendo, mas resolveu pegar parte desse excedente, 8 milhões, antecipou juros e repactou juros para o ano que vem, certo?